Meus amados, vamos falar hoje sobre um assunto bem conhecido, tá? A palavra nós vamos encontrar em Provérbios 18, 21. Só esse versículo. Vamos falar sobre o que há de mais perigoso para nós em nossas vidas. Sobre o uso da nossa fala, nossa voz, o uso da língua. Amém, queridos? Como é que diz aí Provérbios? A morte. Vamos lá? A morte. O que vem lá utiliza. Eu poderia já começar aqui acrescentando. O que utiliza mal, não come não. Como diriam os nossos queridos ali do Sapé. É só quem usa bem que come do fruto. Quem usa mal não come não. Come também, viu? Se usar mal a sua língua, você vai comer fruto amargo. É por isso que a Bíblia às vezes recomenda, no tempo da humilhação, você colocar a boca no pó e estar calado, em silêncio. Porque no tempo da humilhação, no tempo da dificuldade, a gente não tem palavra boa para falar. O negócio está ruim, você ainda acrescenta a isso tudo, né, muitas legalidades para que o inimigo esteja piorando a situação. E aí, se você não fecha a boca, aquilo que está ruim fica muito pior do que o que você imaginou que pudesse ficar. Vocês estão compreendendo como é que é a história? Mas eu quero fazer um paralelo a uso da língua versus a questão da palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor, as palavras liberadas diretamente, pessoalmente, objetivamente do Senhor, para cada um dos que com ele se relacionaram, ou se relacionam. A gente dá o nome de rema a esse tipo de palavra, né? Uma palavra específica, uma palavra vinda da parte de Deus, falada por Deus diretamente a uma pessoa ou a uma situação, certo? É diferente de logos. Logos é, vamos dizer assim, a definição geral da palavra, né? Refere-se à palavra de Deus em sua totalidade, tanto escrita quanto até Jesus, o verbo de Deus, é o logos. Amém? Bom, então é isso. Eu queria só começar com alguns exemplos de rema ou de palavras direcionadas para Pedro, liberadas por Jesus. É bem interessante se você olhar em Lucas 5:5. Quando Jesus queria pregar no mar da Galileia, né? Ele queria pregar e o barco de Pedro, depois ele foi recompensado. Antes de nós irmos para o texto, eu queria pedir que você feche um pouco os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ouvir a sua palavra, a sua rema, fala no meu coração. Eu estou escolhendo alguém. Amém? Pronto. Então o Senhor Jesus pediu o barco. Depois ele, geralmente ele fazia isso. Estava lá, na verdade, isso que foi chamado Pedro. Até Pedro fez isso 2 vezes. Chamado de pesca maravilhosa. Não é maravilhosa nos termos que conhecemos, porque maravilhosa é uma coisa, maravilha, né? Mas a maravilha na Bíblia está ligada a prodígio. Pesca prodigiosa, milagrosa. Então o Senhor fez isso 2 vezes. Uma quando ele chamou Pedro e a outra quando ele teve que reafirmar o chamado de Pedro depois que este negou, lá no final da história. Né? Mas aqui o que acontece é o seguinte: Pedro estava, e com razão, irritado, porque Jesus falou: olha, vá até ali à frente, lance as redes. Ele estava terminando de limpar, não é a rede, as redes. Dá trabalho. Passou a noite toda em alto mar, né? Não é uma grande, é um mar de água doce, um grande lago. Na época era 26 por 32 quilômetros. 26 por 32. Hoje está, parece que 26 por 16, uma coisa assim, está bem pequeno. Mas é um chamado Mar da Galileia, que é o maior reservatório de água doce, né? Doce. E aí ele passou ali pescando, mas pegou nada. Então, se você for seguir a lógica de Pedro, quando Jesus fala com você,
uma palavra direcionada, ela vai desafiar o seu raciocínio lógico, vai desafiar a sua experiência. Ele disse, mestre, eu passei a noite inteira pescando, eu não peguei nada. Mestre, preste atenção, pescador que sou eu. Eu estava pescando à noite e em alto mar. Eu estou aqui lavando as redes. O senhor está me mandando ir ali jogar rede? Tudo bem, eu vou jogar as redes sobre, não é sobre, é sobre, debaixo da palavra que você está me falando. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, se não der certo, você vai me ajudar a limpar as redes, colocar no lugar, tá bom? Seria mais ou menos isso. Porque assim, não tem lógica nenhuma o que o mestre falou, né? O Simão diz, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E nós sabemos o que aconteceu? Sim ou não? Foi naquele momento que Pedro cai de joelho e diz, afaste-se de mim. Primeiro, que coisa interessante, ele vem até Jesus rapidamente, depois ele cai até Jesus e diz, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus diz, não tem medo não, daqui a pouco você vai ser pescador de homens. Né? Amém? Então nós precisamos aprender a negar, às vezes, raciocínio lógico, a experiência que temos, aquilo que é normal, racional, para muitas vezes aceitarmos uma palavra que Deus, ou um direcionamento que o Espírito Santo está nos dando. Que às vezes não faz lógica nenhuma. Você dá ouvidos ao que Deus está falando. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A gente tem que aprender a se lançar. Mais que lançar redes, ter trabalho, e correr o risco de fazer tudo de novo, recolher rede, limpar rede, mais do que pensar no possível prejuízo, a gente tem que aprender a se dobrar obedientemente, dizer, eu vou fazer sobre a tua palavra. Em outros diriam que Deus não estava crendo. E rapaz, se fosse eu, não estaria crendo. Porque eu sou um esperador, não sou um pescador experimentado. Passei a noite pescando, não peguei nada. Agora, vem um homem que nunca pescou na vida, fazer construção civil, tem nada a ver com rede, com barco, porque ele não tem experiência nenhuma de pesca. E vem me mandar para jogar a rede assim, ó, bem pertinho. De dia, horário de banho. Eu não ia crer. Não, mas eu vou fazer o que você está mandando, mas eu não vou conseguir nada não. E aí o que acontece é que a palavra do Senhor se cumpriu. Amém? Amém? Precisamos então ver isso. Isso vai acontecer em nossas vidas quando a nossa obediência for maior do que o nosso raciocínio lógico. Porque muitas vezes estamos na nossa comunidade e o Espírito Santo nos dá um direcionamento e a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Vou nem dar ouvidos a isso não. Porque isso não faz lógico. Deus não ia me mandar fazer uma coisa dessa. Eu mesmo passei por isso. Eu estava indo para um funcionário, dando o meu melhor. Eu saía de casa cedinho. O WhatsApp, a menina não existia aí, o WhatsApp é recém-nascido. Aí, às vezes, eu saía levando uma caixa de som, a guitarra pesada, para dar 7 km a pé. Eu ia para certo local lá, chegava, deixava as coisas numa casa, subia lá um monte para orar, abençoar a vida das pessoas ali. Depois eu descia por volta das 9 horas, para 10 horas, começava a fazer visita, ia fazer visita até a noite. No final, às vezes, fazia reunião embaixo dos postos e vinha para casa. Era esse o meu costume. Certa vez eu estava muito cansado, muito enfadado, mesmo assim estava indo. Eu estava no meio de uma grande batalha espiritual. O Senhor me disse, volte, busque minha paz. Eu pensei, isso não é Deus me mandando, que eu tenho que fazer a obra de Deus, como é que Deus vai me mandar voltar? Eu só pensei, esse é bem Satanás. Insisti. O Senhor disse, ele sou eu, estou mandando, volta. Eu não sou a minha obra, eu sou o Senhor, seu Deus, volta. Aí pronto, eu voltei, fui buscar o Senhor até traçar outra estratégia, onde eu poderia investir um pouco mais do meu tempo e da minha existência, que não fosse ser um Deus. Você não deixa de sentir. Às vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e a gente está só se gastando. Porque a gente acha que aquilo que é a vontade de Deus. E para mim, que era a vontade de Deus é que eu ficasse lá alimentado pela próxima e Deus buscar a presença dele. Foi isso que eu fiz. Amém? Bom, quer ver dizer, vai aí no Lucas 7, versículo 6. Um homem, centurião, está com muito certo, muito estimado, está morrendo. Pede que chama Jesus para curá-lo.
Lucas 7,6. Perto da casa, Jesus foi, chegou perto da casa, o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Por isso mesmo, eu não me julguei digno de ir lá te chamar, ter contigo, entrar em contato contigo. Porém, manda com uma palavra, daí onde você está, manda com uma ordem, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Eu não tenho dignidade para te chamar, eu não tenho dignidade para que você entre em minha casa, mas tem uma coisa: se o senhor mandar daí, eu vou soltar, dê uma ordem daí. Eu sei que o servo vai ser curado, o escravo vai ser curado. E ele explica por que ele crê. Ele diz: eu sou um homem, estou vivendo num contexto de autoridade delegada. Eu sou um centurião, eu mando um soldado, sobe, ele sobe, desce, ele desce, vai para lá, ele vai, volta, ele volta. Esse homem sabia que Jesus tinha um poder, uma autoridade que estava acima de todas as coisas. Jesus então lhe deu a palavra e o rapaz foi curado. Não é a presença física. Às vezes a gente faz igual na mão. Veio da Síria, atrás de uma cura, ela foi lá no Eliseu lá. Eu pensei que ele ia sair de casa, vou passar a mão assim por cima da lepra, aquela coisa de besterol de quem está com ferido na alma, e é soberba, porque quer dizer a Deus da forma como quer ser curado. Nós temos essa soberba em nossa carne. Nós precisamos ser curados, mas queremos dizer a Deus: Deus, eu quero ser curado, mas tem que ser do jeito que eu quero. E ia perdendo a bênção. Só não perdeu porque alguém disse: o senhor já está aqui, é tão fácil, ele 7 mergulhos aí. Eu não vou nada, rapaz, lá tem um rio muito melhor do que essa porcaria aqui, esse não vai barrer. Vou não, e ficou insistindo até que alguém convenceu ele a dar os 7 mergulhos. Vocês estão entendendo? Porque a palavra lá era qual? Diga para Naamã, dá 7 mergulhos no Jordão e vai ser curado. Não era essa a palavra? Não era essa a palavra dele? A palavra liberada? Nós precisamos primeiro nos submeter, nós precisamos obedecer. Amém? Precisamos compreender a palavra de Deus. Quando os alunos aqui, eu estou falando esses dias, irmãos, parem com essa expectativa que Jesus vai vir. Coloque seu coração na seguinte expectativa: ele está aqui. Aí vem buscar como quem está no arroz, está na forca. Você está na forca? Dá para você sair da forca? Não, irmãos, a vida é para ser uma vida abundante. Aí você gosta, vem Jesus, vem, que eu estou desesperado. Tem gente para ser salvo, irmãos. Vamos fazer a nossa parte para apressar o poder. Amém? Temos que trazer a consciência que a palavra dele é a verdade. Então, negue essa palavra, queime ela e pare de seguir. Se ele diz que estaria aqui, ele está aqui. Ache ele. Encontre ele. Ou então viva sua vida entrando e saindo desse lugar, como se não estivesse fazendo. É a mesma coisa que você vai entrando sobre ele e sai. Né? Porque tem diferença se você vem nesse lugar e volta e não tem nada de Jesus aqui. Bom, eu sei que quem busca de forma pessoal tem a presença dele, mas aqui tem uma presença que é especial, extraordinária. Ele disse que manifestaria a presença dele no meio do seu povo. Salmo 133 diz que esse é o lugar onde ele ordena a bênção da vida eterna. Mas se você não é desafiado a crer que ele está aqui, não faz sentido você ficar vindo nesse lugar para cumprir um ritualismo vazio. Você veio para ver, pastor, eu sou mais pobre que você de tudo. Talvez eu tenha dado mais trabalhador do que você. Entenda, irmãos, nós precisamos escuvar a palavra. Jesus falou que a fé daquele homem, na geração dele, ele disse: em todo Israel, houve uma fé como essa daí. E a romana. Depois você lê o texto umas 10 vezes, você vai entender alguma coisa aí. Você sempre a sua ideia no fato de dizer: por isso eu não sou digno nem de chegar onde o Senhor está. Eu não sou digno que o Senhor entre aqui. Meu escravo é muito estimado. Vai ler a carta de Paulo aos Romanos para você entender o que é a cultura romana? Aí você vai entender do que ele está falando. E tem gente achando que bênção de Deus é só para crente. Não, é para quem crê. Pelo que Jesus falou, a fé que esse homem teve, embora vivendo totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus, ele estava ao alcance da bênção, porque simplesmente ele criou na bênção. Agora não fantasia, não. Não pensa que por causa disso ele foi para o céu, não. O que ele recebeu aqui foi a vida de um escravo. Quem está entendendo?
A ideia pode ser que uma fé como essa tenha feito com que ele se aproxime de Jesus. Mas o cara que dizer, eu não sou digno nem de ir me chamar, porque os outros podem me chamar, porque eu sei que eu não sou digno, e não sou digno que o senhor entre aqui. Mas mesmo assim sou abençoado. Porque eu creio, eu sei qual é a minha definição de autoridade, de poder de Deus. E tem crente que vive indo chamar Jesus, vive chorando aos pés de Jesus, não recebe nada. Tem crente que vive dizendo, Senhor, a minha casa aqui pode entrar, para faltar que eu fiz um altar para o Senhor, não recebe nada. Isso tem que acabar, irmãos. Porque somos crentes totalmente crentes na palavra, ou então não abre os olhos, está vivendo uma mentira. O Senhor, Ele nos deu um nome que é sobre todo nome. O mesmo nome ao qual vai se dobrar todos os reinos do céu e na terra. Esse nome foi dado à igreja. Amém? Amém? É uma autoridade que nos dá para medir. Nós ficamos chorando, Senhor, por favor. Oh, Pai, mendigando um negócio, já era para ter sido feito há muito tempo. Em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Dá um glória a Deus. Meus amados, vamos aí em Mateus 17, 24. Aquela historinha do imposto das 2 dracmas. Ainda ele fala dos cobradores de impostos publicanos. Quero que vocês entendam que tinha um imposto, o publicano que aparece na parábola de Jesus é aqueles que cobravam imposto para Roma. Esses publicanos aqui, na verdade, os cobradores de impostos aqui, eles trabalhavam por tempo. Teve um rei de Israel, de Judá, que estabeleceu isso. Esse rei era neto de Adalia, aquela mulher que tentou matar todos para ficar no poder. Esse rei, ele foi criado pelo sumo sacerdote, e ele tinha um irmão chamado Zacarias. Esse rei, ele temeu a Deus enquanto o sumo sacerdote viveu. Depois que o sumo sacerdote morreu, ele desviou, e o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, tomou Zacarias em profecia, e Zacarias profetizou lá na presença do rei, e o rei ordenou a morte dele. Foi esse o rei que estabeleceu a seguinte regra: todo ano, todos os homens, nada de mulher, todos os homens de 20 anos para cima, têm que entregar um imposto para reforma do tempo. 2 dracmas. Amém? Essa história aí foi isso. A partir do versículo Atos 17, do 24 a 27. Perdão, Atos não. Mateus 17, 24 a 27. Os caras chegam e dizem, você mestre não paga não o imposto do tempo? E Jesus vai, aí ele diz, não, paga sim. Não é precipitado não, não é precipitado não. Não, só isso. Aí paga sim. Na hora que Pedro entra, mestre, pela resposta imediata de Pedro, nós presumimos que a bolsa que Judas cuidava, Judas era tesoureiro, a bolsa estava ok. Tinha dinheiro na bolsa. Paga assim, peraí. Quando chega lá, aí o mestre diz assim, peraí. Os reis cobram imposto do estrangeiro ou dos filhos? É dos estrangeiros, senhor. Ele diz, logo os filhos são isentos. Jesus é filho de Deus. Ele tem que pagar imposto para a casa de Deus? Então aquele dinheiro não podia sair da tesouraria. Aquele dinheiro não podia sair da tesouraria. Aí Jesus vai e fala, olha, sabe aquelas coisas que os fariseus fazem para deixar Jesus sem sair? Esse foi um dos casos. Porque se ele paga, ele está sendo incoerente. Ele é filho de Deus, ele é isento, ele não tem que pagar. Mas se ele paga, e se ele não paga, esse cara não contribui com as ofertas do templo, ele está quebrando a lei de Moisés. Se ele paga, ele é incoerente, se ele não paga, ele tem que ser acusado. Vocês estão entendendo? Jesus fala que ele vai lá no mar, levanta só um anzol, leva a região, só um anzolzinho, joga lá, pega um peixe, primeiro que vier, você vai olhar dentro da boca dele, você vai tirar um estáter. O estáter é uma moeda branca, uma moeda gringa. Uma moeda gringa. Não é um denário. Era para pagar 2 denários, mas o estáter vale 4 denários. Amém? Porque a moeda grega, na época de Jesus,
Os últimos que violaram, que estrangularam, acabaram com o culto. Lá em Israel, eles viram isso. Lembra da época dos Macabeus? Quem lembra? Quem já chegou? Quem já leu sobre essa história dos Macabeus? Pois é, sacrificaram corpos lá dentro para profanar o templo. Queriam colocar os deuses do panteão greco-romano na moeda grega. Foram os gregos que profanaram, que sujaram uma toalha, tem que ser uma moeda grega. Não é nem o caso de uma moeda romana. Aquele caso da César que é de César, da Deus que é de Deus, está da moeda grega. Jesus é corrente, não é? O que você aprende? É que com ele você sempre tem uma saída. Se não tiver no natural, não tem sobrenatural, mas ele tem uma saída para você. Amém? Amém? Não abra a mão de Jesus. Ele é paciente. Se não fosse, ele e outros mais estaríamos no quinto dos infernos. Porque a gente, eu falo comigo com Pedro, porque eu escrevo comigo e fico muito Pedro. Sou como um cavalo que está sendo domesticado. Tem que apanhar muito, viu? Tem que aprender a deixar alguém montar. Israel é como boi selvagem, difícil. Queridos, agora, saindo aqui desse ponto, palavra rema, para o uso da língua, eu queria que vocês entendessem. Meu Deus. A primeira coisa que eu quero falar sobre o uso da língua é que esse século agora descobriram uma coisa inovadora que muda totalmente o entendimento de tudo em nossa existência. O que foi que se descobriu? Se descobriu que é a fala que gera e produz o pensamento, e não o contrário. Até o século passado, pensava-se o quê? Não, eu penso, logo eu falo. Não. É a fala que produz o pensamento. O pensamento vai produzir as suas ações. Quem está entendendo? Isso é um perigo, porque se alguém dominar o seu falar, a sua fala, ela domina o seu pensamento e ela domina as suas ações. É só ir na fonte dizer, fica caladinho. Você não tem liberdade para estar falando o que quer. É só o que deixar você falar. Quem está entendendo? É perigoso, não é? Então, olha o seu irmão aí. Ele parece inofensivo, né? Ei, olha o seu irmão que tem cara de inofensivo. Agora olha para a boca dele aí. Você assustou olhando para a boca dele? Foi normal olhar para a boca dele? Mas se eu estivesse olhando para uma metralhadora aí, você ia assustar? Você ia assustar? Vixe, menino, para que isso? Uma bazuca, se você tivesse uma bazuca nas pernas, você ia ficar com medo de você estar perto dele. Não ia chamar a polícia dele, que é um doido aqui no culto, né? Ô, polícia, vem cá, tem um maluco com uma bazuca, eu acho que vai destruir tudo, vai matar a gente. Vemos ele. Eu já estou correndo para casa, porque não quer morrer, no meio daquela gente. Uma bazuca. Se você olhar para o seu irmão que está ao seu lado aí e tivesse uma daquelas mochilas cheias de explosivos, você ia ficar aí contando história? Meu irmão, você não está muito equilibrado, não. E aquele marcador, aquele programa, né, faltando tantos minutos, você ia ficar aí? Não. Né? É de colocar mesmo, né? Pois vou dizer uma coisa para você. Deve estar com você, irmão, que é algo mais perigoso do que tudo que eu citei aqui. Mais perigoso que uma bazuca, uma pistola, uma metralhadora. Esse negócio chamado língua é mais perigosa do que tudo isso. Tiago 3,6. Você vai ver, o Tiago fala no capítulo 3, fala sobre a língua. Ele compara com o fogo, com o mundo de iniquidade. Ele diz que a língua contamina todo o corpo, ela entra no curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Tiago compara a língua ao fogo, a veneno. E, sabe, nós precisamos levar a sério. Sim ou não? Se não tivesse a palavra de Deus, você poderia disfarçar. Mas está aqui. Tem um maluco aqui dizendo para você qual é o negócio da vez, a bola da vez. Seguinte, você anda aí com um negócio mais perigoso do que uma metralhadora. Se eu tivesse uma metralhadora, eu poderia usar contra mim mesmo? Sim ou não? Mas eu poderia usar contra vocês tudo aqui? Sim ou não?
Mas eu tenho algo mais letal que uma metralhadora. Cuidado comigo. Estou de brincadeira. Não corram. A questão é... Se a língua é uma arma tão letal, por que os seres humanos não observam ela como tal? Hoje, para você ter uma pistolazinha jogada, você tem que fazer um psicotécnico, tem que fazer um monte de exame e tal, você tem que estar bem da cabeça, tem que provar para a Polícia Federal, para você conseguir um corte. O negócio é difícil, sem falar no preço do objeto, né? É quase mais caro, a forma de aquisição lá é mais caro tudo que você tem que fazer para ter um corte do que a própria arma. Tem mais. Você não pode deixar a pistola, você chegou em casa aqui, ó, tomar água ali, deixar lá alguém pegar e brincar com esse bandido. Não, pode não. Vai acabar deixando, né? Vai perder alguém ali, na brincadeira. Vocês estão entendendo? A arma tem que ficar dentro de quê? Um cofre. Porque pessoas que são fracas, olha como é que diz a Bíblia, como legumes ou pessoas que são fracas. Pessoas que são fracas no entendimento, pegam as coisas por metade, diz que o amor o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor mesmo que é a raiz de todos os males. Aí tem os fracos, fraquíssimos, que dizem, armas matam. Eu nunca vi arma matar ninguém. Você já viu uma arma sozinho, sai de perseguir. Quem já foi perseguido por uma arma que luta, desesperada, e a arma saiu para te alvejar sozinha? Quem é que já teve que correr aí de uma arma qualquer? Quem de vocês? Armas não matam. Quem matam são pessoas usando armas. Da mesma forma que a língua. Quem é que usa a língua aí? Quem usa as coisas? Quem já usa os dois termos? Quem fala alguma coisa? Diga, olha, aleluia! Ô, glória! Ai, que perigo! Saiu bala para tudo quanto era lado aí. Ô, bicho perigoso ali. Quem está entendendo essa história? A língua é mais poderosa do que tudo. Por que a língua é mais poderosa do que um metralhador? Porque o poder que uma metralhadora lhe dá é só de destruir e matar. A língua tem o poder de matar e tem o poder de trazer a existência de coisas que não existem. Eu vou repetir, você não entendeu? Além do poder para matar os outros, eu tenho o poder para trazer de volta. E trazer a existência coisas que não existem. Amém? Já viu aquela pessoa que tem uma dor de cabeça e diz assim, rapaz, estamos dizendo, não sei o que, uma dor embaixo do braço. Ai, fulano deu desse mesmo coisa, era coisa. Aí a pessoa vai declarando, é como um louco que pega a arma e fica assim, ó, uma balinha lá do revólver, pega, uma hora dá certo, irmão, essa roleta com você. Fica usando a sua boca para você, uma hora você vai se dar mal. Eu vi, essa semana eu ouvi 3 livros, 3 livros. Um deles era sobre a questão da língua, e a pessoa me falou, assim, uma série de exemplos de gente de igreja, pastores, missionários, falando besteira, correndo besteira. Um gostava tanto de voar, que arrumou um dia e disse, rapaz, eu amo voar, eu ainda vou morrer voando. Adivinha o que aconteceu? Ele morreu voando. E aí um dia ele deu um treco lá e ele morreu voando. Pastor, sabe, pastor? E o outro disse, eu viajo tanto para todo lado, eu pego tanto ônibus, eu vou acabar morrendo num acidente. Adivinha como foi que morreu? Adivinha? Morreu de quê? Não foi de não? Pois é, deu um troço, o ônibus bateu, tinha umas 30, 40 pessoas lá, só morreu ele. Você está entendendo ou eu preciso desenhar? Cuidado com a sua língua. Amém? Amém? O Senhor trouxe à existência tudo que existe com o poder da língua dele. Haja luz! E a luz aparece. Amém? Eu vou dar um exemplo com Moisés. Ah, meu Deus! Olha, só se estava curado um pouquinho.
Quando Josué destruiu Jericó, ele destruiu mesmo, deu uma maldição lá, no nome do Senhor. Ele disse: maldito seja o homem que se levantar para reconstruir essa cidade aqui, ó. Na hora que ele for levantar aqui e colocar o alicerce do muro, o filho mais velho morre. Na hora que colocar a porta do muro, o mais novo morre. Passado mais de 300 anos, com um abestado chamado William, não sei se era abestado, era desinformado. Porque assim, se você sabe que um negócio desse ainda vai perder. Ele se levantou e disse: reconstruir a cidade. Bora. Foi reconstruir. Ninguém que terminou de colocar os alicerces, que mais vai morrer. Colocou o portão da cidade e mais não morrer. Dito e feito, né? Maldição, lançada pelo Senhor, é difícil, que é Josué, mas não do Senhor. Agora, eu queria que vocês entendessem, uma história que está lá em Números 16, 28 em seguida, vai falar de um caso de rebeldes, se rebelaram contra Moisés, e fizeram a revolta, para se levantar, queria a cabeça de Moisés de todo jeito. Aí Moisés vai e diz assim, olha, Moisés já no último, né? Números 16, 28, Moisés disse: vocês vão conhecer, nisso vocês vão conhecer, que o Senhor me enviou a realizar todas estas coisas, essas obras, que não procedem de mim mesmo, versículo 29. Se esses homens morrerem, assim, de qualquer coisa normal, qualquer coisa que os outros homens morrem aí, né? Eu não sou enviado pelo Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, tipo o quê? Tipo a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é ser vivos, se eles descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam ao Senhor. E o que foi que aconteceu com aquela galera? O que vai acontecer? A terra abriu a boca e comeu? Você ainda acha que a sua língua é menos perigosa do que uma pistola? Hein? Existem estudos ou observações de cientistas, estudos científicos. Eles não sabem como explicar, mas eles dizem, por exemplo, que se uma pessoa estiver na UTI, lá na China, você aqui, começar a orar por ela, a pessoa vai atuar. Eles não entendem que existe um negócio chamado Espírito Santo de Deus. Que coisa, né? Como é que você poderia esperar que esses homens morressem de outra forma? Moisés falou, está falado. Então, Provérbios 6, versículos 16 e 17, lá fala que tem 6 coisas que o Senhor odeia, né? Depois fala de uma certa, mas vamos ficar nas 6 coisas. Ele fala olhos altivos e língua mentirosa. Deus abomina mentira, viu? Língua mentirosa, enganosa, manipuladora. Deus condena isso aí. Outra coisa que o Senhor, ele vai exercer de juízo rápido é contra fofoqueiro e murmurador. O que é murmurador? O que são murmúrios? É o que não dá satisfação por murmúrios. Se alguns vezes você tiver muito comum, do que descobrir, e tranquilo, seja satisfeito. E ansioso, não fique satisfeito. Porque ele prometeu que não queria deixar de te abandonar. O motivo da minha satisfação não é ter muito pegou por não ter. A questão é, ele prometeu que ele está comigo. Esse é o motivo da minha satisfação. Amém? O Senhor disse essas coisas básicas não vão faltar para nós. Não falta tudo para dar, vai faltar para nós. Comida, bebida e com o que descobrir. Ela é Mateus 6, você pode procurar. Mas ele procura mais para o primeiro rei, as suas justiça. Sabe a questão da fofoca? Mas tem que ter muito cuidado, irmãos. Por um lado, tem gente que diz o seguinte: fulano está caído, está nadando dentro de braçada no pecado. Ninguém fala com a liderança, porque acha que não, isso é fuxico, o pastor vai me repreender. Não, o irmão que está desse jeito, o discipulador tem que ir lá ajudar, né, tirar ele da fossa, da lama. Sim ou não? Isso não é fofocar, isso aí é prestar socorro. Mas tem casos de pessoas que não querem cuidar de sua própria vida e querem resolver a vida alheia e ficam puxicando para cima e para baixo. Fica assim, irmã, é só para orar, viu? Mas sabe o que está acontecendo na vida, fulano? Olha, isso. Você ora por ele, tá bom? Você questiona qual é a motivação dessa pessoa. Amém?
E se for coisa de rebelião, falando contra a autoridade, vixe, sai de perto, sai correndo. Então, faça o que eu sempre recomendo. Pegue ele, obrigue ele a se ajoelhar e orar imediatamente. Porque é perigoso demais. Lembra a história de Moisés? Levantou contra a autoridade de Deus, é perigoso. Tá? Amém? Então Jesus ensina que nós vamos ser julgados por nossas palavras, não só pelos nossos atos. Mateus 12, 36 e 37, toda palavra vírgula proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Vírgula no original no grego aí, eu procurei, é uma palavra ociosa. Não tem como. Então, tanto vírgula, o termo vírgula, quanto o termo ociosa, não se aplica à palavra, mas à pessoa que está falando. Existem pessoas frívolas, existem pessoas ociosas. Amém? Mas se formos atrás de um entendimento melhor, ociosa tem a ver com inatividade, inutilidade, ou dá um entendimento próximo da morte. Ou palavra de morte, palavra que destrói, palavra que mata. E a questão é, a palavra ela é semeada no campo espiritual. Na hora que você abre sua boca e fala, não tem como pegar de volta. Não tem como, ela foi. É uma semente, ela vai produzir alguma coisa ali. O que você pode fazer é lançar outra palavra para anular a primeira. Você vê que falou besteira. Eu anulo toda essa palavra que acabei de falar aqui, não sei o que a minha vida é isso, que a minha vida é aquilo. Tem que lançar, tem que tirar o poder da mão de quem já pegou essa palavra. Porque é o seguinte, se você observar Eclesiastes 10:20, por favor, esse texto é muito simples. Se você não anula a palavra besta que você falou, a palavra boba que você falou, eu estou arrependido que falei aqui. Se arrependa sim, mas você vai lançar outra palavra anulando aquele comando do Satanás o poder que tem sobre aquelas palavras. Eclesiastes 10:20 diz: nem no teu pensamento amaldiçoa o rei. Quem é o rei? Quem é teu rei? Quem é teu rei? Quem é teu rei? Opa! Ele sabe o que está no seu pensamento? Então, não amaldiçoa não, nem no seu pensamento. Agora fala também que você não deve amaldiçoar o rico por ele ser rico, nem no interior do seu quarto, porque o alado ou as aves dos céus levariam a tua voz. Que pássaros são esses que podem levar as vozes? Hein? E o alado dá a notícia de tuas palavras onde? Diante do trono. Jesus morreu, ressuscitou, intercede por nós, e o inimigo vai lá para dar notícia de tuas palavras. E você morreu por ele, se justificou. Mas olha, uma palavra que ele disse para eu entrar e destruir. O quê? Tudo, não, só o casamento dele tá bom. Ele falou que o casamento dele era uma porcaria. Outro diz cearense, não vale ele. Quando o cearense quer dizer que algo não tem valor, diz que não vale ele, né? Vocês estão entendendo? É o desenho. Vocês... Desenho? Tem gente que fala que o salário esse mês não vai dar para ele. Vai dar para ele. O universo todo conspira, parece que estou sendo perseguido, porque o meu salário vai dar para ele. Você liberou. Não acho ruim não, vai acontecer o que você liberou. Ou então se arrependa, caça essas palavras, tome da mão do seu acusador, aprenda a abençoar. Geralmente, quando a gente está mal, sentimentalmente vulnerável, a gente abre a boca e fala um monte de besteira. Mas quando a gente está feliz, aí a gente tem vergonha, né? De falar coisas boas, de abençoar. Vocês já perceberam que para a gente abençoar alguém, profetizar a bênção na vida de alguém, parece que alguém, pastor, tem que ensinar, os filhos têm que descer, dar um saculeiro, 2 mãos no pé do vidro, 2 rasteiras, tacar no chão, levantar, sacudir de novo, para a pessoa entender que ela é capaz de abençoar alguém. Vocês estão entendendo? Mas para falar o que não presta, você usa todo o seu ser como uma rajada de mergulhador. Você se incha todo assim, e quando você abre a boca, está lá, aquele filme a múmia, né? A desgraceira sai pela boca. Quem está compreendendo, diga o glória a Deus. Meus amados, Provérbios 17:28 diz que até o estudo, quando se cala, é tipo sábio. O que cerra os lábios é tipo sábio. Às vezes tem gente que nem tem sabedoria, mas só porque aprendeu a ficar caladinho, rapaz, é sábio. A pessoa sabe. Contrário, isso é um tagarela. Outro falador, incontido.
E em Provérbios 21:23, o que guarda sua boca e a língua se guarda de angústias, guarda de angústia sua alma. Tem muita gente enganada nessa questão de sentimento, alma. Tenha cuidado com isso. A palavra não está em toda a sua vida. Se tiver doido, mas confesse a palavra. Tá bom? Confesse a palavra. Não fique aceitando muitos elogios, porque elogio é o seguinte: eles vêm e logo eles são transformados em críticas. Rapidinho, basta você dar uma escorregada. O pastor Clóvis dizia que o homem é provado pelos elogios que ele recebe. E gostava de receber elogio. Então a língua, Tiago 3, versículo 1 ao 12, vai falar da língua novamente, revela que está no coração, irmãos. A língua revela que está dentro. Jesus falou que é o que contamina o homem, que sai da língua. Você come, você fala, você expressa. Amém? Não era ser bem dizer, Deus amaldiçoou os homens. A língua é um pequeno, ela não é pequena, mas ela é grande em poder. É como um leme que faz um navio todo sair do lugar, né? O leme. E o uso responsável da língua é pecado. É no versículo 6 ao 8, você vai ver. Cuidado com a língua, ela tem dificuldade de ser domada. O Espírito Santo nos capacita para falar com sabedoria. Palavras de graça, né? Amém? Eu quero só concluir aqui, irmãos. Quem já ouviu falar os moravianos, por volta do ano 1700, alguma coisa, eles fizeram uma vigília de oração por mais de 100 anos. Oração 24 horas. Ele nasceu. Onde eles nasceram? Eles são descendentes de quem? Como é que é isso? Um homem chamado John Hus, ele era teólogo, filósofo, reformador religioso. A reforma foi em 1500. E esse homem viveu, ele era da Boêmia, atual República Tcheca. Ele viveu no ano 1369 a 1415. E então, ele foi martirizado em 6 de julho de 1415. Foi martirizado. Ele foi queimado na fogueira católica por heresia. Foi isso, foi durante o concílio de Constança. E ele escreveu muitas coisas. Antes de morrer, uma das coisas que ele escreveu, alguns dizem que foi declaração, que ele escreveu antes de morrer. Ele disse: hoje vocês queimam um ganso, porque Hans, na linguagem tcheca, Hans é ganso. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não irão conseguir assar. Vocês não vão assar esse cisne. Ele se referia provavelmente a Martim Lutero. Certo? E o que acontece é que após o martírio dele, em 1415, os seguidores desse homem, eles formaram a unidade dos irmãos. Começou a ter destaque em 1457. Eles buscavam uma igreja que vivesse de acordo com os princípios do Sermão da Montanha, né, e enfatizando a simplicidade, a paz, a pureza, a vida em comunhão. E aí lá, eles continuaram vivendo assim na igreja, com essa base. Aí lá, em 1727, foi quando eles já tinham outro nome, mas eram descendentes desses primeiros que eu falei. Eles fizeram essa vigília de mais de 100 anos e foram identificados como os moravianos. Eles são os malucos dessa vigília, tocaram fogo no mundo. Foi o início dos grandes avivamentos, né? Olha, eles enviaram missionários para várias partes do mundo, né, negligenciadas, como eles se enviavam como escravos para pregar aos escravos. No Caribe, alguns esquimós na Groenlândia, povos da África, Índia, América do Norte, e fizeram grandes sacrifícios, né? Muitos deles se voluntariavam como escravos para alcançar os escravizados. Isso tudo para você entender como é que termina a minha história aqui da língua. O cara disse que vocês estão me matando hoje, daqui a 100 anos vai estar de um outro, vocês não vão conseguir matar. Aconteceu o que ele disse. E a partir desse ano que eles não conseguiram matar, surgiu um movimento que foi responsável pela maior parte dos avivamentos do mundo inteiro. Vocês estão entendendo o que é a luz da língua? Então, vamos ficar de pé e vamos falar alguma coisa que seja bom para nós.
Amém? Eu quero que você se sinta desafiado a fazer algo bom agora. Eu quero que você, dentro da pensar ao seu lado, vai começar pelo menos as palavras de louvor a Deus pela vida dessa pessoa. Olha para quem está ao seu lado aí. Diga assim: eu louvo a Deus por sua vida. Eu já sou uma pessoa abençoada nesse sentido. Comece a declarar. Declare para sua irmã a bênção de Deus. Declare para sua irmã, para sua irmã, a bênção de Deus. Diga: essa semana vai ser a melhor da sua vida. Você vai prosperar. Diga: em nome de Jesus, as suas orações são ouvidas. Resposta de Deus vai vir para você. Diga: em nome do Senhor Jesus, a situação que você está vivendo, ela vai mudar. O Senhor tem resposta para você. O Senhor é bom, Ele te ama, Ele está aqui. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Declare, abra sua boca e declare. Declare, em nome de Jesus, bênção sobre a vida do seu irmão. Nós temos que aprender a abençoar. E aí a gente é abençoado também. Amém? Amém? Declare em nome de Jesus. Poder do nome de Jesus. Declare bênção nesse lugar. É só isso aqui, eu acho. Ó. Esse aqui é aqui embaixo, eu acho. Aí tá. Aumenta o volume aí, aumenta, senão não vai dar tudo. Declare em nome de Jesus o poder do Senhor. Declare a bênção do Senhor. Declare a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo na faculdade. Comece a declarar a bênção. Não cesse, não cesse. Declare.